Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Essa semana nós vamos fazer nossa videoaula, assim vocês verem o meu rostinho aí do lado. Não vai fazer falta, né, turma? Então, assim, nós vamos ter uma videoaula sobre análise linguística. Vamos fazer as correções das atividades propostas na videoaula 1, que foi há algumas semanas. E isso também vai mudar, tá, turma? Por quê? Toda sexta-feira nós teremos aula de análise linguística, de literatura e de produção de texto. Logo na sequência, após esse vídeo, eu estarei anexando outras atividades, outras videoaulas para vocês, mais duas, tá bom? Outro recadinho muito importante, ao final de cada vídeo, é importante que vocês realizem as atividades propostas na produção acadêmica, tá certo? Outra coisinha, o nosso exame começará a ser aplicado a partir do dia 25 do 5, a semana que vem, segunda-feira, e irá até dia 5 do 6, certo? Então, essa atividade que eu estou propondo aqui de correção serve, base para o nosso exame. Não vamos esquecer aí de estar colocando seu material em dia para que facilite o seu estudo, tá certo? Então, vamos para a nossa videoaula, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando através do fórum, tá? É uma forma mais fácil de eu estar respondendo a vocês. Mais fácil e mais rápida também. Então, essa aula é ministrada pela professora Hilda. É sobre evolução da língua. Essa atividade é no caderno de atividades de língua portuguesa gramática, primeiro bimestre. Aqui está a abreviação do caderno de atividades de língua portuguesa, página 13 a 18, tá? Então, acompanhem lá. Antes de mais nada, eu coloquei para vocês sobre acentuação gráfica, tá? Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, então é importante, né? Vai cair no exame, então é importante que vocês façam aí uma retomadazinha desse conteúdo, uma revisão. Então, eu vou lembrar de conceitos básicos aqui para que vocês acompanhem. Eu não vou ler a tabela com vocês porque eu não acho que é necessário, até porque essa tabela está disposta a vocês na página 12, tá? Do caderno de atividades de língua portuguesa. Então, vejam, o que são monossílabos? São palavras formadas por uma única sílaba. Tônico. Tônico é a intensidade com que essa sílaba é pronunciada, certo? É a intensidade como ela é pronunciada. Tônico, ela tem uma intensidade mais, né? Uma intensidade maior. Ao passo que átona tem uma intensidade menor na hora da pronúncia. As palavras oxítonas são aquelas palavras em que a intensidade recai, né, a forma intensa de pronunciá-la recai sobre a última sílaba de uma palavra. A paroxítona é quando a intensidade recai sobre a penúltima sílaba da palavra. E as proparoxítonas que a intensidade recai sobre a antepenúltima sílaba. O que são ditongos abertos, né? Ditongos abertos são a união, aí eu estou falando de vogal de letra, tá, gente? A união de letras. Porém, quando eu falo de som, eu estou falando de fonética, então eu estou falando que em um ditongo nós temos aí uma vogal e uma semivogal, que podem estar juntas, unidas em uma única sílaba, diferentemente dos hiatos, que não podem estar numa mesma sílaba, essas duas vogais, letras, porque o som, tá, é de vogais completas, então elas não podem ficar na mesma sílaba, por isso a palavra saúde, por exemplo, ela é separada, né, o sa separado do u, que é separado também do d, tá certo? Então, as regras estão ali, vocês vão ler, vão estudar sobre elas, tem exemplos, tá? Então, é muito válido que você... Verbo ter e vir.
deve ser dada atenção especial à acentuação dos verbos ter e vir e seus derivados. Então vejam só, gente, verbos ter e vir. Quais são os derivados do verbo ter e vir, né? Então, olha, manter, prover, reter, intervir, tá bom? Então, são acentuadas na terceira pessoa do plural. E as derivadas recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Acento diferencial é aquele acento que é utilizado justamente para diferenciar uma palavra que pertence a uma classe gramatical de outra. Aqui nós temos o verbo, mas também nós temos a preposição, que também é por. Então, como diferenciar? Então, foi deixado, né, essa acentuação justamente para diferenciar as classes gramaticais, tá certo? Em casos em que, através da análise da frase, da análise da palavra no contexto da oração, né, ou da frase, neste caso, caiu o acento, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês as respostas das atividades propostas na videoaula 1 de análise linguística, eu trouxe em forma de gabarito. Por quê? Porque são questões de vestibular, questões, né, que vocês podem estar acessando, verificando. Eu só trouxe para que vocês possam ter aí uma base para o estudo de vocês, tá bom? Então, olha, até a questão 9, aliás, até a questão 8, elas são ali, né, entre letra A, B, C. Agora, a 9 é de verdadeiro e falso, a 10 também aqui, e a 11 é discursiva, que está no próximo slide. Nos próximos, se eu não me engano, acho que não é no próximo slide. Vamos lá? É a questão, uma questão bastante relevante pelo seguinte: ela demanda uma análise não tão somente da linguagem verbal, mas também, principalmente, da linguagem não verbal, levando em conta que tudo deve ser analisado, desde a imagem, da cor, do tamanho da fonte, da colocação, né, da frase, se ela está em um espaço estratégico, em um lugar que chame bastante atenção. Então, tudo isso deve ser analisado. Então, vamos fazer uma análise dessa capa da revista Galileu? Veja, eu tenho aqui uma mão verde, que está de tinta, né, até um pouco gosmenta. Eu tenho um tomate, um tomate vermelho, que remete a uma fruta. Que fruta seria essa? Né? E quando ele fala, o título da reportagem principal é Fruto Proibido. O que seria, qual é a ligação que tem entre essa imagem e esse título? Será que remete a alguma coisa, algum fato que já aconteceu na nossa história? Então é muito importante isso. Perceba que Fruto Proibido, que é o título dessa reportagem, está, né, em maior destaque. A fonte está, uma das, depois do nome da revista, é o segundo, né, maior fonte que tem ali. E a linha fina, onde tem ali as informações, e tem também, gente, o quê? Algumas reportagens que não são tão relevantes, já que estão aqui no rodapé, né? Não tão relevantes quanto o título aqui da reportagem principal, correto? Então, vamos ver quais são as questões. A primeira questão, que é a letra A, faz o seguinte questionamento: como pode ser explicada a relação entre a chamada principal e a imagem utilizada? A letra B. Os agrotóxicos são utilizados em muitos alimentos. Por que foi escolhido um tomate vermelho para a capa da revista? Por que a mão que segura o tomate está pintada com tinta verde? Letra C. Que regras justificam a acentuação das palavras agrotóxicos e ciência? E por que a palavra proibido não é acentuada? Vejamos o que diz a resposta da letra A. Olha lá, a ideia é fazer um diálogo com a história bíblica do fruto proibido, a maçã, oferecida a Eva por uma serpente.
Muito bem, olha só. Letra B. Os agrotóxicos são utilizados em muitos alimentos. Por que foi escolhido um tomate vermelho para a capa da revista? Ora, porque ela se assemelha, né, justamente à maçã, que é vermelha também. E a mão verde é uma serpente, né? Então, a tinta realça a ideia do alimento artificial também e tóxico, por ser produzido com agrotóxico. O tomate é um dos alimentos que mais contém agrotóxico. C. Então, referente ali às palavras agrotóxico e ciência, lembrando o seguinte, tá, turma? Essas questões, eu estou colocando aqui as questões dissertativas no slide, mas vocês sabem que eu sempre prezo pelo quê? A gente debater e vocês nunca pagarem o que vocês fizeram, mas sim comparar, analisar e aprimorar a resposta que vocês já têm, a não ser que ela esteja muito fora, né, de contexto, tá bom? Já na letra C, vocês podem copiar tal qual é, porque é regra, então aí não tem problema. Vejam lá, a palavra agrotóxico é acentuada por ser uma proparoxítona. Então, toda proparoxítona é acentuada. Já a palavra ciência leva acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo. E proibido é uma paroxítona terminada em o, ou seja, por isso ela não é acentuada. Porque as palavras paroxítonas que são acentuadas são somente aquelas que terminam em R, em X, em N, em L, em PS, em ou uns, I ou is, us, an ou ans e ditongo seguido ou não de S, correto? Então, vamos para a próxima. O próximo slide. Acabou, gente. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí sobre as atividades. Se houver alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem a sua dúvida lá no fórum, porque assim nós podemos também ajudar outros que tenham a mesma dúvida que você, porque ele vai poder ler a sua resposta ou a devolutiva que eu farei, e daí a gente pode até discutir a questão, certo? Porque, né, há essa dificuldade hoje, já que nós não podemos estar juntos fisicamente para realizar essa prática, né, justamente do debate, tá certo? Mas olha, eu quero que vocês tenham uma ótima semana, eu quero que vocês fiquem bem e que se preparem, tá? Para as atividades, para os exames que virão aí, certo? Qualquer coisa, me chamem e olha, um beijo bem carinhoso da Prof. Hilde.